Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre exames do trato digestivo, doenças que podem acometer o tubo digestivo. Então vamos falar um pouco sobre apendicite, doença diverticulite e câncer coloretal. Bom, primeiramente começamos aqui com apendicite. Apendicite, final it, indica uma inflamação do apêndice. E qual apêndice que nós estamos falando? Nós estamos falando do apêndice vermiforme, essa estrutura tubular que sai ali do seco. Em cerca de 65% das pessoas, o seco tem uma localização, o apêndice tem uma localização retrocecal. Então, 65% das pessoas, o apêndice vai estar localizado posteriormente ao seco. E que ao longo da vida ele não tem uma utilidade assim tão bem definida. Se você for ler no livro, vai falar que ele tem alguma atuação no sistema imune, que tem linfonodos, tecidos linfáticos ali no interior desse apêndice, mas na prática mesmo a gente consegue viver bem, relativamente bem, sem o apêndice. Mas voltando aqui à apendicite, então como é que ocorre essa inflamação do apêndice? Ela vai ocorrer devido a uma obstrução, na grande maioria das vezes, quando você tem uma obstrução aqui da base desse apêndice, isso pode levar a um aumento da pressão no interior desse apêndice. Esse aumento da pressão no interior do apêndice vai fazer com que esse apêndice se distenda, reduza a drenagem venosa, isso pode levar a isquemia e torna esse ambiente ali mais propício para o crescimento bacteriano, para a proliferação bacteriana. E aí, eventualmente, se isso não for tratado, pode causar uma perfuração desse apêndice, e aí você pode ter uma contaminação ali da cavidade peritoneal e tornar o quadro muito mais grave. Tá? Mas o que pode causar essa obstrução do apêndice? Na grande maioria dos casos, essa obstrução ocorre devido a um fragmento de fezes calcificado que pode ficar impactado ali. Nós vamos chamar de apendicolito. Existem casos menos comuns, em que pode ser uma proliferação, um crescimento linfonodal, um corpo estranho, alguma outra coisa que possa obstruir essa base do apêndice, mas o mais comum é um pedacinho de fezes calcificado, um apendicolito que pode ficar impactado nessa base do apêndice, tá bom? A clínica é típica, aquele paciente começa a ter uma dor meio inespecífica ali ao redor da região umbilical, mais ou menos 2 dias depois, essa dor migra para a fossa ilíaca direita. Então fica uma dor bem localizada, tem várias manobras semiológicas ali que você pode fazer para identificar essa dor na fossa ilíaca, principalmente a palpação, descompressão dolorosa. E é uma dor que pode irradiar para a pelve, para a coxa, mas é uma dor principalmente ali na fossa ilíaca direita. Bom, os exames de imagem, o que nós vamos tentar identificar nos exames de imagem como um todo? O nosso objetivo é identificar o apêndice, ver se esse apêndice está distendido, se ele está aumentado de tamanho, se ele está inchado, ver se tem um espessamento da parede do apêndice, indicando uma inflamação. Tá? E em alguns casos, tentar localizar o apendiculito, aquele material que levou à obstrução. A ultrassonografia é um exame que a gente pode fazer? Sim, tá? Apesar de que não é o melhor método. A ultrassonografia a gente utiliza principalmente quando você está avaliando crianças ou gestantes, para evitar um exame com radiação, mas é um exame que você consegue ver melhor em crianças ou pessoas mais magrinhas, porque fica mais fácil localizar o apêndice, ele está ali um pouquinho mais superficial, próximo à parede abdominal, e você vai buscar essa estrutura tubular, e aí você vai com o transdutor medir o diâmetro, tá? Um apêndice tem que ser menor do que 7 milímetros, um apêndice maior igual a 7 milímetros de diâmetro, eu vou suspeitar de apendicite. E se ele estiver distendido, você não vai conseguir comprimir essa parede aqui do apêndice. Tá? Outro fator, você pode ligar o Doppler, quando você liga o Doppler, você vê um aumento da vascularização ali na parede do apêndice. Você pode tentar localizar coleções ao redor desse apêndice e, em alguns casos, tentar ver o apendiculito, tá? Mas isso nem sempre será possível.
Só que a ultrassom tem limitações, depende muito do médico que está fazendo, se ele tem experiência para realizar esse exame, e também depende das condições do paciente na hora, né? Às vezes o paciente está com muito gás abdominal ali, pode atrapalhar a visualização da estrutura, depende da posição desse apêndice, né? Às vezes ele não tem aquela posição típica ali na fossa ilíaca direita. Então, se você está suspeitando que o paciente está com apendicite, faz uma ultrassonografia. Você viu achados de apendicite? Beleza, você pode falar que ele tem apendicite. Agora, se o paciente tem suspeita clínica, mas você faz uma ultrassom e não consegue confirmar se tem apendicite mesmo ou não, você não vai poder cravar o diagnóstico de apendicite. Como assim? Você tem a suspeita clínica, mas o exame não apontou apendicite, você não pode ficar tranquilo e falar que esse paciente está sem apendicite. Por quê? Porque a ultrassonografia é limitado, tá? Ele tem uma sensibilidade menor. Então, o melhor exame para avaliação de apendicite é a tomografia, tá bom? Quando você estiver lá no seu pronto-socorro atendendo, paciente com essa dor típica ali na fossa ilíaca direita, né, aguda, que você está pensando em apendicite, solicite uma tomografia, tá? E para apendicite, o ideal é uma tomografia com contraste. O que eu vou ver numa tomografia? Então, você vai olhar na fossa ilíaca direita, atrás do seco. Um apêndice normal, ele tem esse aspecto aqui, ó, ele parece um verme, né? Parece uma minhoca, por isso que chama apêndice vermiforme. É uma pequena estrutura tubular que vai ter um diâmetro menor do que 7 milímetros, tem uma parede bem fininha, que é esse risquinho cinza aqui que a gente está vendo, e no interior dele você tem ar. Tá? O normal é que você tenha ar dentro do apêndice. Quando você tem um apêndice inflamado, ele vai estar inchado, ele vai estar distendido, vai estar com um diâmetro maior, igual que a 7 milímetros, né, de 7 a 8 milímetros, dependendo da referência que você está estudando. A parede vai estar mais grossa, vai estar mais espessada. Quando você injeta o contraste, ela realça pelo meio de contraste. E você pode ver também uma densificação da gordura ao redor, tentar identificar complicações, identificar coleções, perfurações, e por aí vai. Então aqui, ó, uma tomografia, né, o corte axial, você está aqui na fossa ilíaca direita, aqui estava o seco e o apêndice saindo, tá? A gente está vendo duas partezinhas do apêndice nesse corte. E você vê que ele está mais distendido e a parede está espessa e realçando pelo meio de contraste. Tem uma leve densificação da gordura ao redor. Aqui o mesmo paciente, só que olhando mais, a gente rodou um pouco mais o exame. Você vê então que esse apêndice, aquela minhoquinha agora ela está distendida, né? O normal seria ela pequenininha com ar, aqui você vê ela mais distendida, cheia de líquido no seu interior e uma parede realçando pelo meio de contraste. Com uma clínica sugestiva, você fala que tem uma apendicite. Aqui é um coronal, você vê essa estrutura vermiforme distendida, inchada. Né? Então aqui ó, você tem esse apêndice, tem mais que 7 milímetros de diâmetro. Injetou o contraste, você vê uma parede espessa, realçando, e a gordura ao redor densificada, mais esbranquiçada. Você pode ver também alguns linfonodos ali ao redor aumentados. Aqui um caso de apendicite complicado. O paciente tinha um apendiculito, um apêndice distendido, né, densificado, cheio de líquido no interior, a gordura ao redor está densificada, e você vê essa coleção aqui ao redor. Esse aqui é um apendicite perfurado, um caso mais grave. Perfurou, tem a saída de secreção, formação de pus ali ao redor desse apêndice, e nesse caso você tem ar também. Ó. Então é uma coleção perfurada ao redor do apêndice. Então aqui está o apêndice inflamado e aqui você tem secreção e tem ar livre na cavidade peritoneal. Bom, nos casos aqui, um outro caso grave, né? Então o paciente tinha uma apendicite, a inflamação se estendeu para o seco e formou essa grande coleção intraabdominal, sobre a densificação da gordura e pus, secreção dentro do abdômen, tá? Eventualmente você pode até ter fezes caindo dentro da cavidade peritoneal, isso tudo é muito grave, né? Por quê? Porque isso que aumenta muito o risco de uma sepse, né? Então, um caso infeccioso local ali pode evoluir para uma infecção generalizada, para uma sepse, e aí torna o caso muito mais grave. Por isso a importância de nós tentarmos fazer o diagnóstico o mais precoce possível, em fases iguais a essa aqui, e aí você já faz a cirurgia, já faz a apendicectomia, a retirada do apêndice e já corta, já resolve o problema ali logo no início, tá? O ideal é a gente fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Se você enrola,
para fazer o diagnóstico, para tratar esse paciente, aí pode dar essas complicações, pode perfurar, a pneu peritônio, abscessos, né? E aí o caso vai ficar bem mais difícil de controlar. Bom, a outra doença que nós vamos comentar agora aqui é a doença diverticular. O que é a doença diverticular? Que a gente pode chamar de diverticulose. Doença diverticular é uma doença que acomete as pessoas mais velhas, tá? Principalmente a população aí acima de 45 anos, pacientes acima de 85%, acima de 85 anos, né? Cerca de 80% da população vai ter doença diverticular, que é a formação de pequenas saculações, de pequenas bolsinhas ali que atravessam a parede do intestino grosso, elas atravessam a camada muscular da alça intestinal. Então a pessoa vai apresentando várias bolsinhas ali ao longo, vários divertículos ao longo da parede intestinal. Fala-se que isso acontece devido a pessoas que têm um intestino mais preso, né, ao longo da vida, e aí o excesso de aumenta a pressão ali durante a defecação, isso pode causando essas falhas na parede do intestino grosso, e aí você tem essas projeções da mucosa intestinal para a região exterior, e aí vai formando esses divertículos, essas bolsas, tá? O mais comum é de você observar essas bolsinhas, esses divertículos no cólon esquerdo, né, no cólon sigmoide e no cólon descendente. Pode acontecer no transverso e no cólon direito, né, no cólon ascendente, seco? Pode sim, tá? Mas o mais comum é aqui, ó, no sigmoide e no descendente. Intestino delgado é mais raro ainda de apresentar. Aqui nós estamos diante de um enema opaco, né? Você fez uma radiografia contrastada do intestino grosso, né? Você injetou sulfato de bário aqui pelo canal anal, reto, sigmoide, colo descendente, transverso e ascendente. E aí você consegue observar o interior, né? A luz intestinal. E perceba, olha só, a quantidade de bolsinhas que estão saindo aqui da parede do intestino grosso, né? Então nós temos aqui vários divertículos no cólon sigmoide, no cólon descendente e aqui também no cólon transverso. Aqui, ó, várias bolsinhas diverticulares, né? Sigmoide, descendente, transverso. E aqui nós temos o intestino direito, né? O cólon direito, né? O ascendente, o septo, você vê que não tem tantos, né? Olha lá o apêndice vermiforme, bonitinho embaixo. Né? Então essa aqui é a doença diverticular, tá? É a diverticulose. Quando a gente faz uma tomografia, fica mais fácil de ver. Você vai ter aqui o cólon sigmoide e você vê essas bolsinhas saindo de dentro do intestino grosso. E o mais comum é que você tenha ar dentro dessas bolsinhas. Por isso que a gente vê essas lesões, essas saculaçõezinhas aqui pretas, nessas bolsinhas com ar, que são os divertículos. Esse aqui é um divertículo saudável, assim, um divertículo sem inflamação. Como assim? Você vê que a parede está fininha e que tem ar lá dentro e que a gordura ao redor do apêndice tá normal, né? Você está vendo a gordura preta, você não vê densificação dessa gordura. Então isso aqui é apenas uma doença diverticular sem inflamação. Agora, quando você tem uma inflamação do divertículo, eu vou chamar isso de uma diverticulite, né? It de inflamação do divertículo. Isso acontece quando, né? Então, essa é uma complicação mais comum da doença diverticular. Cerca de 40% das pessoas que têm diverticulose podem apresentar diverticulite. Isso vai acontecer quando, novamente, né, um pedacinho de fezes que se solta, que calcifica, nesse caso aqui eu vou chamar de fecalito, né? Quando esse fecalito, esse diverticulito, ele se impacta aqui na base do divertículo. E aí vai ter uma dinâmica parecida com o que a gente viu agora mesmo, né? Então esse pedacinho de fezes ficou preso ali na base do divertículo, isso vai aumentar a pressão aqui no interior desse divertículo, ele vai se distender, vai se tornar um ambiente mais propício para a proliferação bacteriana, e aí você vai ter uma inflamação do divertículo devido a essa impactação, devido a essa obstrução na base do mesmo, tá bom? Bom, como o mais comum é nós termos divertículos no cólon sigmoide e no cólon descendente,
Logicamente, o paciente que tem diverticulite, mais comum a gente vê, então, uma dor abdominal localizada na fossa ilíaca esquerda. Isso pode estar acompanhado de uma massa palpável, né, quando você tem ali alguma formação de uma coleção, abscesso, o paciente pode estar evoluindo, cursando com febre. E isso tudo é mais comum a gente ver na população idosa, que é justamente aqueles pacientes que têm uma maior quantidade de divertículos intestinais. Tá? Então você vai suspeitar de diverticulite, principalmente quando chegar um senhorzinho, um idoso lá no seu pronto-socorro, com uma dor abdominal aguda, localizada na maioria das vezes, né, não sempre, né, mas principalmente na fossa ilíaca direita, tá bom? Então você tem a obstrução de divertículo, consequente acúmulo de secreção, proliferação bacteriana, distensão. Se isso não for tratado adequadamente, pode evoluir para uma isquemia, inflamação e perfuração. E aí você perfurando esse divertículo, pode ter a saída de fezes para a cavidade abdominal, evolução para sepse, por aí vai. Então aqui ó, nós vemos o intestino grosso, cheio de bolsas de divertículos, e um desses divertículos inflamou, infeccionou. E aí você tem aqui a formação de uma coleção extra-intestinal, né, fora do lumen intestinal, um abscesso. Bom, nos exames de imagem, o melhor exame de imagem para avaliar uma diverticulite é a tomografia computadorizada do abdômen, né? O ideal é que você faça o uso de triplo contraste, né? Então você usa o contraste endovenoso e o contraste baritado, né, com ar, para distender a alça intestinal, aí tentar identificar, porventura, algum divertículo ali que esteja inflamado, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui nós estamos olhando uma tomografia do abdômen no corte coronal, você vê que esse cólon sigmoide tinha vários divertículos, só que além de ter vários divertículos, você vê que essa gordura aqui ao redor do intestino grosso está borrada, está esbranquiçada, indicando uma inflamação, né? Provavelmente uma inflamação desses divertículos. O local que está acometido no intestino grosso, ele pode ter um espessamento, né, de toda essa sua parede, mais divertículos de permeio, densificação da gordura pericolônica e líquido livre. Você pode ter líquido livre na cavidade peritoneal devido à irritação. Alguns casos mais graves, né, podem evoluir para uma perfuração, formação de abscesso, né, e dependendo ali do local, pode ter obstrução e formação de fístula. Então, olha só aqui essa tomografia, corte axial do abdômen. Você vê aqui o intestino grosso com vários que apresenta divertículos. Só que além disso, eu vejo uma densificação da gordura ao redor do intestino. Eu vejo aqui uma parede de divertículo espessa, realçando pelo meio de contraste. E eu vejo aqui ó, que tem secreção e ar livre fora da cavidade, fora da luz intestinal, dentro da cavidade peritoneal. Aqui, ó, mais uma vez, ó, você tem o intestino, esse segmento do intestino está inflamado, você nem vê ar dentro do intestino, da alça, né, mas uma parede espessa e uma coleção aqui fora do intestino cheio de ar e líquido e densificação da gordura adjacente. Então, uma diverticulite complicada, que teve perfuração, saída de secreção e ar para fora, para dentro da cavidade peritoneal. Essa coleção grande ali, ó, que está do lado de fora, ela veio crescendo e foi levando esse processo infeccioso para dentro da cavidade e eventualmente pode até acometer outros órgãos que estão adjacentes, como por exemplo aqui essa bexiga. Então, essa aqui é uma diverticulite complicada, em que essa coleção se estendeu para a cavidade peritoneal e está acometendo aqui a parede da bexiga. Você vê que essa bexiga está com a parede mais espessa. Olha lá, a parede está espessa, inflamada, e eventualmente pode até mesmo perfurar essa parede aqui da bexiga, e aí você faz uma fístula, né? Isso pode acontecer em casos mais raros e graves, uma fístula colo-retal. Você vai ter uma comunicação entre o intestino grosso e a bexiga, né? Imagina, vai começar a cair fezes dentro ali da bexiga, isso pode sair na urina, né? Então um caso horrível, né? Péssimo prognóstico, tratamento bem mais difícil.
Bom, e para fechar aqui, vamos falar agora sobre o intestino, o câncer do colo retal, né? O câncer coloretal é uma neoplasia que vai acometer, né, como o próprio nome fala, né, o intestino grosso, o cólon e o reto. É uma doença que tem uma alta prevalência, tá? Terceiro tipo de câncer mais prevalente, a segunda causa de morte por câncer nos Estados Unidos. No Brasil, é o terceiro, mais prevalente em mulheres. E no caso dos homens, é o quarto, tá? Uma característica do câncer coloretal, ele vai acometer a população mais velha. 90% dos casos vai acontecer em pacientes acima de 50 anos. Quando acomete pessoas mais jovens, aí nós vamos pensar que essa pessoa dela tem alterações genéticas, síndromes genéticas. Mas o mais comum é que isso aconteça na população mais idosa. Bom, normalmente então vão ser idosos que chegam lá no consultório, né, se queixando de sangramento intestinal, sangramento retal, dor abdominal, apresentou uma modificação dos hábitos intestinais e o paciente pode estar tendo anemia, né, devido à perda de sangue, e emagrecimento, né? Então, um idoso que está perdendo muito peso sem ter nenhum motivo específico, né, sem estar fazendo tratamento, sem estar fazendo dieta, nem nada, e começa a perder peso, ficando anêmico, você tem que ficar muito atento. Tá? Isso aí pode ter algum câncer ali. Um deles é o câncer coloretal. Fatores de risco. Pessoas que têm história familiar positiva, né? Essas pessoas que têm algum defeito genético, alguma doença sindrômica, como por exemplo a polipomatose, né? Pacientes que têm síndrome de polipólipo, síndrome de Lynch, eles podem ter um risco maior de câncer coloretal. Normalmente esse tipo de câncer coloretal vai aparecer em idades mais precoces. Pacientes que têm doença intestinal inflamatória, né, doença de Crohn, retocolite, dietas desbalanceadas, né, que são ricas em calorias, gorduras, carboidratos, né, pode predispor. Alcoolismo, tabagismo, né, também. Mas assim, a grande maioria, né, 80% dos casos de carcinoma coloretal serão esporádicos, né, o paciente não apresenta nenhum fator de risco conhecido. Bom, quase todos os cânceres coloretais eles são adenocarcinomas, então são tumores de origem ali, de tecido glandular. O mais comum é que esse câncer ele aconteça no cólon direito, né? Então quando eu falo cólon direito, estou falando de seco, cólon ascendente, né? E parte do cólon transverso. Quando ele está localizado no reto, nós temos que ficar atentos porque ele pode invadir outras estruturas adjacentes, né? No caso da mulher, né? Ele pode invadir ali o canal vaginal, pode se estender até o útero. No homem, né, você tem ali a próstata, a vesícula seminal, que podem também estar sendo acometidas, sem contar a gordura do mesorreto, né? E aí, nesses casos, o mais comum do carcinoma coloretal é que ele dê metástase para o fígado. Tá? Então, o fígado é um órgão muito comum de ter metástase do carcinoma coloretal. Agora, quando o câncer está restrito ao reto, ele pode dar metástases diretamente para o tórax sem passar pelo fígado. Você tem ali a circulação, drenagem venosa sistêmica, e isso pode levar a uma metástase para o pulmão antes de passar pelo fígado. Por ser uma doença que tem um alto impacto, né, principalmente na população idosa, que em muitos casos pode acontecer de forma esporádica e nem sempre o paciente vai ter sintomas nas fases iniciais, né? Às vezes ele vai apresentar sintomas só na fase mais tardia, que é ruim para a gente instituir um bom tratamento. É importante a gente fazer um rastreio, né? Rastreio é quando você investiga a população em geral, mesmo sem essa população ter algum fator de risco específico, ter algum sintoma, para tentar localizar e identificar esse câncer nas fases iniciais, né? Então, o rastreio está indicado para todo indivíduo aí a partir dos 50 anos, e é ideal que ele faça algum desses exames aqui, né? Pode fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, pelo menos uma vez a cada ano. Tem estudos mais sensíveis, né, como a imunistoquímica da globina. Outro exame que você pode fazer é a sigmoidoscopia flexível a cada 5 anos. Pode-se fazer o enema baritado de duplo contraste a cada 5 anos. Isso aqui é aquela radiografia contrastada ali do intestino grosso. Pode-se fazer uma colonoscopia virtual a cada 5 anos também, que é um exame feito a partir da imagem da tomografia.
Mas de todos esses exames, o melhor a ser feito é uma colonoscopia. Tá? A colonoscopia é o padrão ouro para o rastreio, para a investigação de câncer coloretal. Você pode fazer essa colonoscopia uma vez a cada 10 anos. A colonoscopia é um exame que você vai introduzir uma câmera, passando pelo canal anal, vai subindo pelo reto, sigmoide, descendente, transverso, ascendente, seco. Você vai filmando o interior desse intestino grosso, né? Você vai filmando a mucosa do intestino grosso, tentando identificar alguma lesão, né? Alguma alteração dessa mucosa, alguma lesão exofídica. E aí, se caso positivo, né? Você vai fazer uma biópsia e aí você leva lá para o patologista, o anátomo patológico, vai dar uma olhada nessa lâmina e ver se tem ali presença de células características malignas ou não. Tá? Então, esse aqui é um rastreio para a população em geral. Agora, pessoas de risco maior para o câncer coloretal, pessoas que têm uma história familiar positiva em parentes de primeiro grau, você tem que começar esse rastreio de forma mais precoce, né? Porque, igual eu comentei com vocês, pessoas com história familiar, que têm síndromes intestinais polipomatosas, elas têm um risco de apresentar o câncer coloretal em idades mais precoces. Daí a importância de eu iniciar o rastreio antes. Né? Então você pode iniciar o rastreio pacientes com essas características acima de 40 anos de idade ou 10 anos abaixo da menor idade que um dos parentes desenvolveu um câncer. Então vamos supor que você tem aí um pai, um irmão que apresentou um câncer, a mãe que teve um câncer coloretal com 45 anos. Você vai ter que começar a fazer o rastreio aí pelo menos a partir dos 35 anos já, fazer uma colonoscopia para tentar identificar alguma alteração. Bom, quase 100% dos carcinomas coloretais esporádicos, eles vão se originar de pólipos adenomatosos ou pólipos acerriados. Então, se você faz uma colonoscopia e identifica um pólipo ali no intestino grosso, você tem que ficar atento, porque o tumor, o câncer, ele pode surgir a partir desse pólipo, tá? Ao longo aí do tempo. Pode ter uma displasia, uma metaplasia e evoluir para uma lesão maligna. Então, quando você faz a colonoscopia, você está filmando o interior do intestino grosso, você vai ver, em casos positivos, né, se o paciente tiver um tumor, essas lesões vegetantes ali, localizadas na luz intestinal. Muitas vezes são lesões que sangram, né, bastante, por isso que uma das queixas clínicas do paciente é sangramento ali nas fezes, né, está saindo sangue nas fezes. Sangue nas fezes em um idoso é muito perigoso, tá? Você tem que examinar, que aí pode ser um câncer. E por estar perdendo, né, às vezes ele está perdendo sempre sangue ali o tempo todo, né, às vezes pequenas quantidades, às vezes não é tão visível, mas pode estar saindo junto com as fezes. Isso leva a uma anemia, que a gente tinha comentado antes. Né? Então aqui ó, você está vendo o intestino grosso e você vê essas lesões polipoides ali, outras lesões maiores, friáveis, na parede intestinal. Lesões friáveis são lesões que são frágeis, que sangram facilmente, né? Então você vê aqui essas lesões com alta característica de malignidade. E aí você vai fazer uma biópsia e confirmar se tem realmente um câncer ali ou não. A colonoscopia virtual, né, você faz uma tomografia do abdômen dessa pessoa e hoje existem aparelhos mais modernos em que você consegue fazer uma reconstrução 3D do interior dessa luz intestinal. Então é interessante que é um método menos invasivo, né? Você não precisa introduzir uma câmera ali dentro, você só vai fazer o exame como se fosse uma tomografia mesmo, deitado na maca, e o próprio computador reconstrói essa luz intestinal. Ela é útil para você avaliar lesões, por exemplo, lesões polipoides, lesões sésseis. No entanto, quando você tem lesões mais planas, né, que se mantêm mais ou menos no mesmo nível ali da mucosa adjacente, pólipos serrilhados, aí pode ser um pouquinho mais difícil de você visualizar, né, sem contar que você não consegue ver o aspecto muito bem da mucosa, da luz intestinal, a vascularização, né, você vai ver mais o formato só. Aqui um exemplo, né, fez uma colonografia por TC, né, colonoscopia virtual, e aí você vê que algumas lesões polipoides nesse intestino grosso, né, então um pólipo césseo, um pólipo pediculado, tem um pedículozinho, e aqui uma lesão plana, né, que ela está mais colada, mais
estendido ali junto à parede, e às vezes pode passar despercebido. Então você tem que olhar com bastante atenção. Bom, mas você também pode fazer uma tomografia, né, quando o paciente já tem a suspeita, já tem confirmado lá por uma colonoscopia, né, que tem um câncer coloretal, ou se você está investigando ainda, né, a tomografia simples do abdômen é um método interessante também, porque você consegue, logicamente o paciente faz um preparo, né, mas você consegue avaliar bem essa parede do intestino, ver se ela tem áreas espessadas ou não. Então aqui, ó, aqui você tem um intestino grosso, essa parte está normal, tem fezes ali dentro e a parede é fininha. Essa parte mais branca é a parede realçada fina. E aqui você vê que essa parede ficou mais espessa, ficou mais grossa. Tá? Isso aqui é característico de uma neoplasia. Se você fizesse um enema opaco, né, você fizesse uma radiografia contrastada no intestino grosso desse paciente, você vê esse aspecto da maçã mordida. Você vê o contraste dentro da luz intestinal e esse local aqui onde está o tumor, você vai ter um estreitamento abrupto da luz intestinal. Então é como se você tivesse aqui, ó, um aspecto de maçã mordida e a luz intestinal está passando aqui no meio. Isso aqui acontece devido ao câncer. Você tem um tumor circunferencial que está dando uma volta e espremendo, apertando ali essa luz intestinal. Se você faz uma reconstrução tridimensional, você vê que a alça do intestino grosso, né, o cólon transverso, e esse segmento aqui você teve um estreitamento abrupto do seu diâmetro. Nesse caso aqui, o paciente tinha uma lesão polipoide, ó, você tinha um pólipo dentro da luz intestinal, uma lesão mais espessada e pediculada, né, um pólipo pediculado. Isso aqui você tem que investigar, porque pode, se não for um câncer, né, pode evoluir para um câncer. Aqui um outro exemplo, você tinha a alça intestinal e aí você tem um estreitamento abrupto dessa alça intestinal e um espessamento aqui da parede. Tá? Essa parede é acometida, ela vai estar espessada e ela realça pelo meio de contraste. Quando você faz a cirurgia, você resseca a peça, você vai ver que ó, a parede espessada, né, desse intestino grosso, dessa porção aí intestinal. Aqui no cólon direito, você vê um espessamento difuso da parede intestinal e você vê uma densificação da gordura adjacente. Isso aqui é um tumor que já está invadindo aqui a gordura periintestinal. A gordura ao redor do intestino está sendo já invadida por esse tumor. Ressonância magnética é um método interessante, né, principalmente quando você vai fazer o estadiamento de um câncer localizado no reto, porque você consegue avaliar melhor as camadas do reto. Né? Então você consegue ver, isso aqui é um reto saudável, normal, você consegue ver a mucosa, a submucosa, né, a parede serosa aqui do reto. Você avalia a gordura mesorretal e a fáscia mesorretal. No caso era um homem, né, tinha a próstata. E aí, nos casos de câncer retal, você consegue ver aonde que está esse câncer, se ele está invadindo as estruturas adjacentes, quais as camadas que ele está invadindo. Isso é útil para a gente fazer um estadiamento, né, que vai ser importante para a programação desse paciente, né, programação cirúrgica ou não. Então, nesse caso aqui, o paciente tinha um espessamento da parede do reto, fazendo esse aspecto em C, acometeu a mucosa, submucosa, atravessou a serose e já está infiltrando aqui a gordura do mesorreto. Nesse outro caso aqui também a gente vê, ó, nessa outra imagem, né, a gente vê essa lesão que sai do reto, invade a gordura mesorretal e chega aqui naquela fáscia mesorretal. Tá? Aqui a gente olhando a ressonância magnética no corte sagital, você vê aqui o reto todo espessado, a sua parede, essa lesão aqui na parede do reto, né? E reparem a proximidade, né, do reto com a próstata, a vesícula seminal e a bexiga. Aqui uma outra ressonância magnética do reto, né? Você tem aqui essa lesão, né? Então você tem aqui a lesão espessando a parede do reto e você vê a gordura ali ao redor, vesícula seminal aqui na frente, bexiga. Esse aqui é uma lesão polipoide, né, pediculada, né, parece um trevo, parece uma folha. Né? Essa lesão polipoide aqui no meio você vê um pequeno vaso, né, que vai estar nutrindo o interior desse pólipo. Bom?
Bom, estadiamento, isso aqui é uma partezinha, é só mostrar para vocês, tá? Não se preocupem muito com isso agora. Mais para frente vocês vão estudar isso aqui mais a fundo, né? Mas conforme o local onde está esse tumor, você vai dando uma nota para ele, tá? E aí você vai definindo a agressividade ou não desse tumor, se ele já invadiu estruturas adjacentes ou não. Então, T1 é quando você tem uma invasão só até a submucosa. T2 é quando você pegou a submucosa e já invadiu essa camada muscular própria. T3 é quando o tumor atinge a subserosa e a gordura pelicólica ou gordura periretal. Então já está atingindo aquela gordura adjacente. Aí você tem o T3A, D, T3A, T3C, D, e aí vai depender do tamanho desse tumor, né? O quanto que ele invadiu. T4 é quando esse tumor já invadiu outros órgãos adjacentes, né? Então, quando ele já invadiu, por exemplo, a bexiga, invadiu o peritônio, né? E aí você vai aumentando essa graduação. TNM, né? Então T avalia o tamanho, as estruturas que ele invadiu, o N é a avaliação de acometimento dos linfonodos. Se ele acometeu 1 a 3 linfonodos, a gente vai dar um N1. Se acometeu mais que 3, 4 a 6, vai dar N2. E o M é metástase à distância. Tá? Então, se teve metástase à distância ou não. Por exemplo, se já tem metástase lá para o fígado, se tem metástase pulmonar. Né? Então, você vai ter aí, você pode ter T1, T2, N0, M0, né? Quando não tem cometimento do linfonodo, nem da metástase à distância. Então, T1 ou T2, né, é uma lesão ainda que está restrita ali ao reto, vai ser um estágio 1. Estágio 2, né, quando você já encostou, esse tumor já encostou ali, já pegou a gordura adjacente ao reto, né, ou algum órgão adjacente, mas sem acometimento linfonodal ou metástase à distância. Estágio 3, pode ser qualquer um desses T's, não importa muito o tamanho, mas é quando você já tem acometimento de linfonodos. E o estágio 4 é quando você já tem metástase à distância, né, um quadro mais grave. E aí, dependendo desse estágio, você vai definir qual que vai ser o tratamento. Né? Se você vai fazer só uma ressecção desse segmento doente, se você vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, isso aqui, essa classificação vai auxiliar lá o oncologista, né, e o cirurgião a definirem como que ele vai conduzir o caso, como que ele vai tratar. Tá bom? Bom, estamos aqui então diante de um exemplo, né, um T2, em que esse tumor ele está invadindo até a camada da mucosa, né, até essa muscular própria. Então, invadiu a submucosa e a muscular própria. Aqui nós temos um caso T3, em que esse tumor saiu aqui do reto, atravessou a parede do intestino e invadiu aqui a gordura adjacente. Então, nesses riscozinhos mais escuros aqui debaixo do sinal, indica o local onde esse tumor invadiu a musculatura mesorretal. E aqui nós temos um caso, né, um T4, né, que você já tem M1. M1 é quando você tem metástase à distância. Estamos aqui diante de várias metástases para dentro do fígado, né? Então, o padrão de metástase hepática é igual a esse aqui, ó. Você vai ter múltiplos nódulos, múltiplas massas, cometendo vários segmentos hepáticos, né? Algumas maiores, outras menores, algumas com focos de necrose no seu interior. E normalmente são lesões, a metástase do câncer coloretal são lesões hipovasculares, elas não realçam tanto, tá bom? Bom, gente, no mais era isso. Estudem, tá? Deem uma lida aí sobre essas doenças e qualquer dúvida estou aí à disposição, tá bom? Bons estudos a todos, um abraço.